reina e reinará por toda a eternidade. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Apóstolo, você que está em casa, vai estar passando agora para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai estar compartilhando algo do coração de Deus para nós. Não dispersa não, viu, querido? Mantém guarda aí onde você está, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Shalom, boa noite a todos, boa noite a você que está em casa, assistindo nossa torre de intercessão. Desde já agradeço que o Senhor abençoe tua vida, abençoe tua casa. Muito obrigado por me permitir entrar na tua vida nesse exato momento. Momento muito especial, que tocou muito essa manhã, quando o apóstolo Cazu, com a sua sabedoria de sempre, me mandou uma mensagem que foi de um profeta, né, apóstolo, foi profetizado, dizendo o seguinte: as trombetas tocavam e vinham os cavalos, mas ainda não é o fim. Para muita gente pode dar 50 milhões de significados, 50 milhões de expressões. Mas nesta manhã, quando eu recebi essa mensagem, ainda perguntei para ele, eu posso usar essa palavra para edificar a vida das pessoas? Como veio justamente de um apóstolo, a gente tem que respeitar a autoria do profeta que foi profetizado sobre isso daí. E ele me deu autorização para justamente ser tocado por isso daí. Confesso, como eu estava falando até com ele agora há pouco, e me perdoe, que realmente a emoção vem de uma forma sobrenatural. Caí de joelhos, chorando muito, porque na hora que eu li essa mensagem, foi como se o Espírito Santo realmente me jogasse para um outro lugar, para um outro tempo, para uma outra situação dentro da palavra de Deus. E nesse caminho todo, muitas perguntas, óbvio. Quem me conhece sabe que eu sou um exímio perguntador. Mesmo nem os professores me suportam dentro de uma sala de aula, para você ter uma ideia de tanta pergunta que eu faço. Imagina com Deus se eu não vou perguntar. E aí fui perguntando situações do nosso mundo do dia de hoje, situações de como está o nosso país, e situação como está o povo no dia de hoje. E essa palavra vem justamente a calhar. O Espírito me levou para justamente Lucas, capítulo 21, do versículo 8 a 13. Fiquem tranquilos que eu vou ler para vocês com calma. E é muito importante cada detalhe dessa passagem, porque ela é conjugada com Marcos 24, com 7,14, que eu não posso falar de uma sem deixar a outra. Por isso que fiquem tranquilos aí que a gente vai dar toda a orientação que o Espírito Santo me fez essa manhã. E assim está escrito, e assim disse Deus. Cristo respondeu: cuidado, não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e que o tempo está próximo. Não os sigam. E quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão uns contra si. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, eles prenderão e perseguirão vocês, entregando-os nas igrejas às filosofias religiosas, prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes, políticos e juízes, por minha causa, por causa de Cristo. Isso lhes dará a oportunidade de testemunhar. Esse é o grande tempo
onde todo mundo fala de uma pandemia, e eu falo de bênção. O mundo inteiro se dobrou para uma pandemia. Uma pandemia que tomou conta generalizada de todas as nações que existem no mundo, de todos os lugares. Qualquer lugar que você olhe na televisão, seja lá na mídia externa, aqui no Brasil mesmo, só se fala da pandemia. Mas nós que somos de Cristo, nós temos que olhar com uma outra visão. Cristo está revelando o quão a sua igreja está doente. Uma doença espiritual que já vem há anos sendo praticada. E aqui está escrito. Seguimos muitas vezes profetas que não nos levaram ao lugar correto. Seguimos muitas vezes profecias de gente que está falando o fim do mundo está próximo. Tem gente aí falando de escatologia, apocalipse, uma série de outras coisas mais, mas se esqueceram que existem etapas no processo. Para a nossa própria evolução, precisamos aprender que existe um processo, que começa lá no nosso batismo, quando verdadeiramente nos entregamos a Cristo e começamos a andar na palavra de Deus, passando pelas experiências, passando pelas tribulações, suportando uns aos outros. Quantas vezes nós mesmos não fomos enganados por aqueles que se diziam amigos, que muitas vezes batiam nas nossas costas, pedindo coisa, falando que nós vamos ficar juntos até morrer. E foi o cara que mais te traiu, que mais te entregou, que mais te botou na cruz. Nesta noite, Deus quer fazer uma mexida, uma transformação na sua vida. Ele quer tirar você do teu lugar comum. Ele quer fazer com que você reflita em todos os ensinamentos que você teve até hoje, até onde nós chegamos. Mas por que o seu apóstolo não fala só de eu? Porque nós somos o corpo de Cristo. Tudo o que eu faço repercute em vocês. Tudo o que vocês fazem repercute em mim, na nossa vida. Um dos outros, nós somos responsáveis um pelos outros. Nesse caso da pandemia, todo mundo se isolou. Alguns ao extremo, quase que doentio. Outros não deram importância, porque creram em Deus, fizeram de uma forma diferente, entenderam que lá fora existem pessoas caídas, existem pessoas que estão em desespero, pais de famílias que se encontram desempregados, situações de desabrigados, situações de doentes largados no meio da rua. Sabemos que o estresse tomou conta de todo mundo. O estresse está tomando uma situação proporcional muito maior do que a própria pandemia. Casos de delegados comentarem na própria rede social da preocupação da violência doméstica, da violência dentro da própria casa, a embriaguez tomando os lares. Isso daí é sério. Isso é sério. Cadê o relacionamento com Deus dessas famílias? Não é porque deixou de ir na igreja, ou porque deixou de sair, de ventilar. Não. O verdadeiro ensinamento, a pedra de edificação que estava na vida dessas pessoas, virou pó, se desfez. Não era uma pedra rígida, firme, como é que estar com Deus. Deus é a palavra firme, é a nossa rocha de edificação. É aquela que realmente nós podemos andar, podemos falar sem medo. Porque nós sabemos que o que vem dele é para o nosso bem. Mesmo que por muitas vezes o nosso eu diga não. Mas é o nosso ego falando. E não os nossos ouvidos dizendo amém para ele. Dizendo que ele é rei e fiel. Nós precisamos começar a mudar os nossos pensamentos. E aí a gente completa com o livro de Mateus, capítulo 24, 7 a 14, e ele diz assim: assim diz Deus, porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio.
o princípio das dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão a muitas pessoas, e o amor de muitos esfriará por causa da crescente distanciamento dos ensinamentos de Deus. Mas quem suportar até o fim será libertado. E estas boas novas, este evangelho a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos nós, e então virá o fim. Quando nós temos essa direção de Deus, nós precisamos começar a refletir. O que Deus quer falar para nós sobre dores de parto? Dores de parto nos remete justamente a um período de gestação. Nós ainda estamos num período de gestação. Nós ainda estamos que nem Nicodemos perguntando: como é que eu nasço de novo? Como é que eu volto para a mulher para nascer de novo? A pergunta simples e singela dele. Nós temos que ser nascidos do Espírito. Nós precisamos começar a reavaliar o nosso compromisso quando fomos batizados. Não somente a ovelha, mas também o ministro. O ministro também é pecador. Não pense que pose de santo, ministro talvez seja até o mais pecador de todos, porque ele carrega sobre ele a responsabilidade de todo o rebanho. Porque ser sacerdote é fazer expiação por todos, é responsável por todas as ações de todos, é onde mostra que nós nos unimos em um único corpo só. Não podemos simplesmente falar: eu estou isento do pecado, que não passa isso de uma mentira. Aquele que fala que não tem pecado, que atira a pedra. Pode atirar sobre mim, pode atirar sobre o cajado de Deus. O cajado de Deus suporta isso daí. Suporta, pode mandar. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos levantar como Estevão, que foi totalmente apedrejado, e todos os ministros que são como ele, vai continuar falando dele, vai continuar falando de Deus, levantando a voz, mesmo vendo as pedras nas mãos, e vamos levantar, porque nascemos do Espírito. Esse é o verdadeiro símbolo do cristão, é aquele que tem fé em Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Nós vivemos num tempo novo, num tempo onde nunca mais no universo inteiro tivemos uma oportunidade como essa desses dias. No começo da pandemia, nunca se viu tantas pessoas voltadas para Deus, tantos cultos, tantas coisas feitas online, tantos incentivos a isso. Só que não aproveitaram esse tempo, fizeram um comércio da casa de Deus. E aí começa toda uma história nova do que porquê se começa a entender a visão que o profeta teve. As trombetas tocavam. As trombetas são os princípios das dores que nós estamos sentindo no meio de hoje. E o que é princípio da dor? Para isso eu preciso ir lá no livro de Êxodo 3, capítulo 7. Vou ler para vocês. O Senhor disse: vi como meu povo é oprimido no Egito, e ouvi com seu clamor por libertação, e seus capatazes, pois lhes conheço a dor. Se nós meditarmos ao dia de hoje, nós estamos clamando de dor para Deus, só que de uma forma distante um do outro. Não estamos unidos como uma igreja só de corpo de Cristo. Cada um faz do jeito que quer, do jeito que vai, do jeito que é mais interesse, para aparecer num horário diferente do um do outro. Mas o que precisamos nos unir como uma igreja de Cristo é que ela se torne uma só, uma unidade só. Sem a situação do tipo: eu sou fulano de tal, eu sou ministro tal, eu sou aquele. Não me interessa quem é você, porque na linha vertical da cruz, o único líder é Cristo. O único líder é Cristo.
Nós não precisamos de mais líderes. Nós não precisamos de pastor de papel que faz cursinho por aí e chega esfregando na igreja lá que eu sou pastor. Precisamos saber da descendência desse pastor. Quem é que ungiu? Para que ungiu esse pastor? Qual a finalidade? Qual é o chamado? Qual é a profecia sobre a vida dele? Sobre o ministério dele? Não um caçador de diplomas que é vendido pela internet. Não precisamos disso. A igreja precisa ser a haste da cruz, a haste horizontal, de um dar a mão para o outro e se tornar a cruz de Cristo. O nosso líder já está na linha vertical. Você só chega ao Pai através dele. Então céus e terra está ligado pela haste vertical. Ele já fez esse trabalho. Qual é o nosso trabalho? A haste horizontal, de darmos a mão uns aos outros. E ele mesmo fala: amai-vos uns aos outros como a você mesmo. Ou seja, mantenha o mesmo equilíbrio e equidade que você tem com você, com o teu semelhante. Dê-se a mão. Se unam em Cristo. Ele que realmente nos modifica, nos faz a transformação. Não o teu entendimento, não é o teu conhecimento, não é o seu diploma. É o quanto você está disposto a morrer por Ele. Ele mesmo falou: amem as minhas ovelhas como eu vos amei. Qual é o ministro que hoje dá a vida pelas suas ovelhas de fato? Que se faz estudo, que se desfaz das suas grandezas, desfaz da sua riqueza, desce do altar e fala: eu vou na rua, eu vou andar sem segurança, eu vou andar livre, porque eu sou como Cristo, amo as minhas ovelhas, amo as ovelhas dele, vou apacentá-las, não preciso de nada disso. Precisamos mudar esse tempo. Isso daí me leva justamente ao ensinamento do barquinho. Todo mundo fala: tá no barquinho, subiu as ondas, veio a tempestade, que legal. Mas teve um cara, a pedra de edificação da própria igreja, saiu do barco, resolveu andar sobre as águas. A pedra de edificação andou pelas águas. Eu não quero essa igreja comum, eu não quero essa igreja consumida pelo conforto. Cristo está aqui, então não vou fazer mais nada, vou ficar no barco, Deus está no barco comigo. Não, Ele fez a diferença. Vou lá buscar aquela diferença para edificar ainda mais essa igreja, mostrar que nós somos capazes de andar pelas águas. Mas e se eu afundar? Qual o problema? Ele te segura pela mão e te levanta. O mergulho simplesmente foi o próprio batismo. É o próprio batismo nosso, que quando nós saímos das águas, Ele puxa a gente pela mão e te fala: você é meu filho, você é meu amigo, e eu vou te revelar o que é misterioso sobre a tua vida. Então nós precisamos sair do barco de verdade nesse tempo. É o tempo da igreja como um todo começar realmente a andar pelas águas, não se preocupando com aquele que ficou no barquinho. Você quer ficar no seu barquinho? Na paz de Cristo. Mas tenha uma certeza que quando eu voltar, a gente vai chegar do outro lado. E não vamos chegar sozinhos, não. Vamos chegar de mão dadas com Ele. É isso que Ele quer que nós façamos nesse tempo. Aproveitemos esse tempo de meditação que nós tivemos, que ainda temos pouco tempo ainda, que resta da meditação desse tempo todo que sobrou da pandemia. Mas Ele quer muito mais uma igreja transformada, uma igreja modificada, uma igreja que deixe dos achismos, deixe dos diplomas na parede, mas é que eu tenha coração de verdade, preocupado com o próprio semelhante. Muitos falam em querer ir para a obra, muitos falam um monte de coisa. Nós, pastores, ouvimos um monte de situação. Eu quero estar na obra, eu quero andar na obra, vai comigo, vai. Eu quero ir no hospital, eu quero andar no altar, eu quero andar. Tá bom, querido, você quer um altar? Vamos para a rua, vamos para os hospitais, vamos para as cadeias, vamos para lá. O altar está lá. As pedras que ninguém quer, que todo mundo rejeita, são essas que Cristo quer. São essas daí que Ele está querendo. Nós, como os ceifadores,
temos uma responsabilidade imensa de colher cada pedrinha dessa. Cada pedrinha dessa é joia preciosa. Cada pedrinha dessa forma um todo, forma um mosaico de Deus. E não é só aqui no Brasil, não. Essa palavra não pode ser somente para o Brasil, essa palavra é para o mundo. A igreja no mundo está falida, nessa mesma situação que vem vivendo, digamos assim, colocando palavras, interpretações, para massagear ego. A igreja deixou de ser igreja, deixou de ser Cristo. Está aqui. Essas passagens são justamente quando Cristo está passando pelo templo. Os discípulos, que se tornaram os nossos mestres, se maravilhavam das maravilhas que estavam no templo. As pedras preciosas, o tamanho das pedras, aquela coisa toda. Cristo balançou a cabeça. Não olha para isso. Não ficará pedra sobre pedra. E não ficou. Porque Cristo não quer saber do templo. Muitos viram, por exemplo, olha a bandeira de Israel e já meditam lá no templo, onde vai ter o templo de Salomão, aquela coisa toda. Eu te engano para vocês, estão enganados. Estão enganados. Cristo foi colocado lá no Calvário. Foi lá que foi derramado o sangue. O sangue verdadeiro que nos purifica, que nos torna alvo como a neve. Foi lá. É lá a nossa igreja. A miragem está errada, não é no templo, é lá no deserto. Por que no deserto, apóstolo? Porque ele foi colocado para expiação dos nossos pecados. Já está escrito isso no livro de Levítico. Ele foi sacrifício para nós. E nós estamos no deserto com ele, que é o lugar de tribulação. Se nós em Cristo estamos passando por tribulação, então nós estamos no deserto com ele. Então por que estamos temendo? Porque temos vergonha da igreja. Porque ostentamos aí coisas que não precisam ser. Ornamentos. Essa noiva que falam que está ataviada. Quem vai estar ataviando a noiva é o próprio Deus. Está no livro de Apocalipse. Não é o homem. Como é que um pecador vai botar algum ornamento na noiva? Se ela está se limpando, está se purificando, se preparando para o noivo. E nós somos a noiva, como é que eu posso ataviar a mim mesmo? Só essa é a pergunta. Então nós estamos num tempo novo, um tempo diferente. Um tempo realmente de meditação. Um tempo de revelação de Deus. Um tempo realmente de fazer com que hajam modificações. Mas por que você está colocando dessa forma e mencionando os ministros? Não se esqueça que acabamos de ler. Os capatazes colocavam jugo sobre o povo de Israel. Quem eram esses capatazes? Os próprios membros de Israel. Faziam parte do povo de Israel, que obedeciam diretamente a Faraó. Eles escravizavam o próprio povo. Quem está escravizando hoje as ovelhas, senão os próprios ministros, que não têm a consciência, que não têm, digamos assim, a visão de reino. Fala que tem, fala de reino com toda uma propriedade, autoridade, mas na verdade, pergunta para ele, quantas vezes você já deixou de machucar a sua ovelha? Porque massagear ego é machucar a ovelha. Quantas vezes você levantou uma palavra para levantar a pessoa, mesmo sendo dura? Mesmo sendo dura uma palavra. Pô, apóstolo, você pegou pesado. Por quê? Era isso que Deus tinha para a tua vida. Por quê? Você não está pronto para ouvir? Então o erro é de quem? Meu erro. Porque se a ovelha não suporta a palavra de Deus, o erro é meu, eu não soube ensinar ela. É isso que muitas ministras têm que fazer hoje. A minha culpa. Eu ensinei direito. A palavra diz: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é fazer com que eles saibam ouvir, entender, obedecer, pegar a palavra de Deus e ser edificado na vida dele. Não apenas um monte de letras e um monte de versículos que se fala de cor.
Pessoas que ficam decorando a palavra de Deus na base do decor, sinto muito, pessoal, vocês não aprenderam nada, porque precisa viver a palavra de Deus. Se vocês não vivem essa palavra, não adianta chegar para mim, soltar versículo, capítulo, não adianta nada. Você não é homem de Deus, você é um decorador. Simplesmente isso. Deus te privilegiou com uma grande memória, mas você não aprendeu a viver. É um tempo novo, um tempo realmente de revelação. E por que a gente lá traz um pouco mais adiante isso? Nós falamos dos capatazes do Egito. Vamos levar para o tempo de Cristo? Quem conhece Mateus? Um dos apóstolos. Acabamos de ler aqui Mateus. Qual outro? Zacarias. Aquele baixinho que subiu na árvore. Hoje eu vou jantar na sua casa. Lembra disso? O que eles eram? Cobradores de impostos. Não afligiam o povo. Não se transformaram. Não se tornaram líderes, deixando de cobrar o povo para ajudar o povo. Essas mudanças é que nós temos que começar a ter dentro da igreja como um todo. Não somente uma palavra vinda do altar, não somente uma gravação feita, não. Essa gravação tem que percorrer todos os lugares e todo mundo tem que começar a conscientizar e falar para os seus ministros: ei, você aí, que se diz ministro, vou estar de olho no seu agir, vou estar de olho no que você faz, vou estar de olho de como você vive com Cristo. Porque muitas vezes sobe em cima do altar, mas age de forma diferente lá fora. Não só o ministro, mas também principalmente as ovelhas. Isso é sinal do quê? Do péssimo ensinamento. Trata todo mundo como se fosse tipo um rebanho de cavalos, um rebanho de bois. Nasceu, bota lá, e eles vão se entendendo como chegam um ao outro. Vão seguindo para o matadouro, como todo mundo vai seguindo dessa forma. Dá aquele tapinha lá e já vai saber o que tem que fazer. Não, Deus fez a gente diferente. Deus nos fez no 6º dia, de uma forma diferente. Nos colocou diferentemente daqui da criação, para dizer: sejam iguais a nós. Nós temos a santidade dentro de nós. Nós precisamos resgatar esse tempo, nascer de novo, com os frutos de Espírito. Não simplesmente falar: eu fui batizado. Aquele que não lembra o que é frutos de Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não preciso do ensinamento de Deus. Isso já é o ensinamento de Deus. Para que isso? Para chegar na estatura de Cristo. Porque Ele andou dessa forma. Ele andou dessa forma com a gente. Então nós temos o quê? E se eu não nasci de novo? Como é que eu identifico? Mesmo capítulo 5, de 10 a 21. Porque as obras da carne são manifestas através do adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quais dessas coisas nós não vemos na igreja? Basta uma, e contamina todo o rebanho. Qualquer pessoa que está dentro da igreja, basta uma dessas, contaminou todo o rebanho. Se nós somos um pelos outros, precisamos ajudar quem está caído. Precisamos ajudar verdadeiramente o nosso irmão. Olhar para a haste horizontal da cruz e falar: ei, meu irmão, minha mão está estendida para você. Parar de orgulho besta, para justamente falar assim: não estou precisando, aqui vão pensar de mim.
Amigo, você está precisando de uma cesta básica? Você está precisando que eu lave seu carro? Você está precisando que eu te leve até o médico? Eu estou disponível. Não, o que ele vai pensar de mim? Está aí. Isso não é fruto do Espírito. Isso não é fruto do Espírito. Isso é orgulho. Isso é ego. A pessoa precisa se batizar urgentemente de novo. Ah, mas eu sou ministro. E daí? Não é vergonha nenhuma reconhecer que a gente precisa se arrepender. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha. Cristo pediu: arrependei-vos enquanto há tempo. E depois que o tempo acabar? E depois quando chegar o fim? Será que vai ter tempo? Creio que não. O foco nosso é lá no deserto. Yeshua já está lá nos esperando. Todos aqueles que aceitam Cristo vão para o deserto. Dizem até que deserto é lugar de profeta. Até acredito em parte. Porque quem anda com Cristo é tudo. É profeta, é pastor, é apóstolo, é evangelista. É tudo. É mestre, é tudo. É tudo. Porque Ele é tudo. E se eu estou com Ele, então eu estou com tudo. Eu consigo profetizar, eu consigo amar o meu próximo em Cristo. Eu consigo levantar um clamor e movimentar tudo que é necessário. Mesmo que seja necessário andar pelas águas para te provar alguma coisa. Mas eu não preciso provar. Se você cobra de mim, está cobrando de próprio Cristo. As maravilhas. Na própria cruz, não chegaram para ele e falaram assim: vamos ver se ele desce da cruz. Se ele descer, eu vou seguir ele. Ótimo. Ele desceu da cruz, andou no meio de nós, e mesmo assim rejeitaram ele. Rejeitaram ele. Não foi isso que falaram na cruz? Se ele descer, eu sigo ele. São os mesmos sacerdotes que eram doutores da lei, mestres do conhecimento e tudo mais, que hoje nós estamos repletos na igreja. Já percebeu quantos diplomas nós temos na igreja? Essa semana mesmo eu estava lendo um artigo de um mestre em teologia. Eu fiquei assim, pasmo. Doutores e uma série de outras coisas que defendem teses, teorias, aquele negócio todo. Eu fico assim, pasmo, olhando. Eu falei assim: mas o que esse cara, com todo esse conhecimento, ensinou de Cristo? Na prática. Na prática. Pedi, realmente, pesquisei e tudo mais. A única coisa que eles sabem é pegar um microfone, chegar no altar, dizer umas palavras bonitas e está tudo certo. Só isso. Obras, como o livro de Tiago, sem fé. São doutores do papel, mas a fé deles está para lá de pequenininha. E Deus não me trouxe aqui para falar de fé pequena, não. Se Ele conseguiu levantar Pedro, levar ele para o barco, chegar do outro lado e torná-lo uma pedra de edificação, mesmo sendo rejeitado 3 vezes por ele, perguntou: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, ei, tem algum Pedro aí dentro de vocês? Apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, está me ouvindo agora, Pedro? Você que é rocha de Deus, você aí que está sentado, você que está em casa aí, você que tem o Pedro dentro de você, que é rocha de edificação, que conhece Cristo, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. O tempo agora não é de papel, não é de declaração disso, de saber quem é mais que quê. Não preciso de mestres, não preciso de engenheiros, não preciso de nada, além do que da própria palavra de Deus. Segui-la como ela é traçada. Tem tempo para tudo. Agora nós estamos no tempo
das dores. Ainda dá tempo, pessoal, de se arrepender. Dá tempo, verdadeiramente, de ensinar o nosso semelhante. Dando um exemplo para vocês, como a gente faz capelania hospitalar. A capelania hospitalar no Brasil é uma vergonha. Uma vergonha. Porque a igreja vai para dentro dos hospitais para brigar. A minha placa é menor que a sua. Eu escutei da boca de um menino, prefiro dizer assim, falar para a família do doente: você quer que ele saia do hospital, tem que ir lá na igreja. Mas que homem de Deus é esse? Que se diz homem de Deus? Está escrito aqui: impõe a mão sobre os enfermos, e verás a minha glória aparecer neles, serão curados. Por que tem que levar o povo para a igreja? Ficar se degladiando em hospitais? Quem atinge mais hospitais para quê? Só para rebanhar? Para aumentar o seu rebanho lá de quantidade de membros na igreja? E ter essa igreja pobre de hoje? Não é isso que Deus quer. Deus quer nós ensinando. Eu não sei tudo, garanto para vocês. A Bíblia eu já li milhões de vezes. Vou para trás, vou para frente. Se vocês olharem minha Bíblia, ela toda amassada, toda bagunçada, toda riscada. E mesmo assim não largo ela. Porque cada hora vem um entendimento, vem uma palavra de sabedoria. A todo momento. Mas é quando? Mas você já leu e não viu isso aí antes? Não, porque quando você está pronto, Ele te revela. Quando você está pronto. E quando é que você está pronto? Quando você se torna amigo de Deus. E Ele fala: quando você deixa de ser escravo e passa a ser meu amigo, eu te revelo as coisas. Está escrito. Quando você vai começar a ser amigo de Deus, de verdade. Não porque Ele vai te dar um carro novo, uma igreja nova, não é nada disso. Ele não quer saber de nada disso. Por quê? Ele está lá no deserto. O que aconteceu no deserto? Nenhuma roupa, nenhum sapato se gastou. Não passaram fome, não passaram necessidade. Por quê? Foram dependentes de Deus, literalmente. Quando a igreja vai começar a entender que ela tem que ser dependente de Deus. Não estou falando só a igreja física, porque a igreja física Ele já mandou para o espaço. Quando Ele falou: não ficará pedra sobre pedra. Ele já aniquilou qualquer ação da parede. Vamos para o deserto. Vamos fazer um clamor único lá no deserto. Vamos levantar nossa voz, sim, mas não do jeito que cada um quer. Vamos nos unir. Uma única irmandade só. Não me importa qual é a placa. Se é a grande placa ou se é a pequena placa de uma pessoa que tem 2 membros lá, não interessa. É de Cristo. Vamos todos nos unir. Num único som. Um único chofar clamando. Para quê? Como foi colocado pelo profeta. Para que os cavalos venham, os mensageiros de Deus venham, anunciando. Sabe o que eles vão anunciar? Quando vocês clamarem num único tom, numa única voz, se tornarem um único chofar, aí sim chegará o fim. Até lá, ainda não. Ainda não. E o que acontece, apóstolo, quando nós nos unirmos e tocarmos um único chofar daqui da terra? Os 7 chofares que estão profetizados no Apocalipse vão descer para a honra e glória do Senhor, revelando Ele, anunciando: eis aqui a tua noiva, eis aqui o teu poder. Ela está pronta, porque ela está falando numa única voz, num único tom. Ah, mas é só no Brasil? Não, para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, porque todas as nações se dirigirão para o deserto e aprenderemos os ensinamentos de Deus. Esse é o verdadeiro caminho.
Esses são os sons que nós temos que começar a prestar atenção. As trombetas estão começando a tocar, mas cada uma toca de um jeito. Cada um toca de acordo com o seu prazer. O shofar, ele tem os seus toques certinhos, para levantar o acampamento, para colocar o povo em massa, para justamente colocar em posição de espera, posição de sentido. Tem todo o ensinamento feito, por isso está na Bíblia, de como deve ser isso daí. Hoje, pessoas tocam chofares, tocam suas trombetas por aí, sem saber o que tocar, falando que é uma coisa e está tocando outra. Está mandando o povo sentar, e de repente o toque do chofar está mandando marchar, porque a pessoa não sabe o que significa isso. A igreja como um todo tem que aprender a tocar o seu chofar, mas não sozinha, juntos. Juntos, um único clamor, um único tempo. E assim Cristo diz: não estemos mais sob o antigo tutor. Quem é o antigo tutor? A Torá, a lei antiga. Mas a lei antiga ensinada por esses profetas, por esses sacerdotes, que colocaram Cristo na cruz, porque tinha que ser a lei do jeito deles, no entendimento deles. Cristo debateu com todos eles, com todos os doutores, sejam saduceus, fariseus, doutores, todo mundo, ele debateu com todos eles, e todos eles assumiam, entendemos errado as Escrituras. Nós precisamos começar a olhar para as Escrituras, não de uma forma radical, militar. É assim que está escrito. Para com isso. Olha para o teu semelhante e julgue ele com amor. Você vai entender o que significa não matarás. Não é simplesmente pegar uma arma, alguma coisa, esfaquear ou prejudicar a vida do seu semelhante, tirar a vida do seu semelhante. Falar mal do seu semelhante pelas costas, isso é matar o teu semelhante. Você está quebrando o elo horizontal da cruz. Falar mal, isso é praga. Isso é uma praga. E hoje o que mais tem no mundo é gente falando mal um do outro. Falando mal do presidente, né? Falando mal do presidente, falando mal do ministro, falando mal de tudo. Pessoal, nós colocamos eles lá. Nós estamos dando tiro no próprio pé falando mal deles. Nós temos que orar, como o pastor mesmo falou, nós temos que orar para que haja transformação neles, que eles comecem a olhar não para eles, a olhar para nós. Afinal de contas, foi para isso que eles estão lá no poder. E nós temos que respeitar essa autoridade que foi colocada por Deus. Não foi pela vontade deles, foi colocada pela vontade do povo, que responde pela voz de Deus. Então nós temos que orar muito por todo mundo que está lá. Eles que começar a se conscientizar, a voltar para Deus. Porque nós somos o povo de Deus, somos maioria nesse país, somos maioria no mundo. É o tempo novo, para a gente fazer essas mudanças, sair do barco. Verdadeiramente, está sujeito a cair? Estou. Mas eu sei quem vai me segurar. Eu sei quem vai me segurar, quem vai me colocar para cima. Mas sob a lei do Messias, ensinada por ele, foi derrubado o muro de separação. Portanto, nele não há judeu, não há gentil, apenas um só corpo. O que ele diz com isso? Está lá no livro de Gálatas 3. Não existe judaísmo, não existe evangelho, não existe católico, não existe protestante, não existe calvinista, não existe nada disso. Tudo que separa a gente, todas as placas que separam o povo de Deus, em Cristo, são derrubadas. Não existe placa, existe o amor com Ele. Esse é um novo tempo, que nós temos que, se Ele derrubou tudo isso daí, por que nós não fazemos isso com a gente mesmo?
Ah, minha igreja é mais que a sua. Para com isso. Ah, lá tem um mover sobrenatural. É a igreja que faz ou é Cristo que faz? Pergunta é essa. Se você tem fé, a sua igreja também vai fazer igual, ou melhor. Ele mesmo prometeu: fareis obras maiores que a minha. Tem gente que chega calado, vê uma pessoa numa cadeira de rodas, do nada, ninguém leva fé. Ah, qual é a sua igreja? A sua lá. Ah, não conheço. A nossa é a tal. Pois bem, posso orar pela sua filha? O que ela tem? Ah, posso. Faz 15 dias que ela está na cadeira de rodas. Mas por quê? Não, os médicos também não sabem. Os médicos não sabem? Nesse hospital de nome? Que estranho, né? Ah, não sei. Posso orar? Pode. Vocês me ajudam? Claro. Pomos as mãos e oramos. Acabou a oração. A menina continuava sentada na cadeira de rodas. As pessoas em volta, na mesma posição. Boa noite. Muito obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe. Amém. Viro para a menina e falo: você pode me acompanhar até a porta? Ela levanta e vai comigo. Sou eu? Ele. Honra e glória é dele. Não é minha essa glória, é dele. Isso que eu te mostro. Não importa o tamanho da tua placa, importa é o tamanho da tua fé com Deus. É esse tempo que nós temos que resgatar, elevar a fé. Cristo deu o sinal: homem de pouca fé, você caiu, mas você foi batizado, mesmo assim eu te pego, e vamos chegar do outro lado. Você já foi batizado, agora levante a tua fé, engrandeça a tua fé, motive-se. Não precisa chegar alguém aqui em cima: ah, eu estou caído, não sei o quê. Pessoal, para. Ele já te deu a direção. Tenha fé. Fé em abundância. E tudo o que você falar vai acontecer. Porque a partir do momento que Ele te deu fé, você vira profeta. E Ele mesmo te dá o exemplo. Se você disser para aquele monte: saia dali, você vai tirar aquele monte dali. Se você quer que aquela árvore saia dali e se coloque no mar, vai colocar. Porque o impossível, quem faz é Deus. Então, coloque sua fé lá para cima. Veja com os olhos da fé. Como o pastor falou mesmo agora, nós temos que estar numa torre, lá em cima. Ter a visão da fé, ter visão de longo alcance. Não é visão do que está acontecendo na esquina, na casa da vizinha, para ser fofoqueiro. É lá na frente. O meu país está ruim, o que eu vou fazer para melhorar o meu país? O país do vizinho está ruim, o que eu posso fazer para ajudar aquele país? O que eu posso fazer para movimentar a igreja no mundo? E tenha certeza, todos nós podemos. Todos nós temos uma centelha dentro da gente, que nos motiva e nos coloca de frente para Ele. Quando nós prostramos, Ele está lá, pronto para colocar a mão e falar: vem cá, filho, deixa eu te dar um abraço. Com gripe mesmo, eu te aceito desse jeito. Eu te aceito desse jeito. Com máscara, pode ser, não tem problema. Vou te beijar do mesmo jeito. É assim que Ele te fala, porque Ele é Deus e tudo Ele pode. Então Ele faz o seguinte: nos ensinamentos que a gente dá lá no ministério, a gente costuma muito separar a parte espiritual, que a gente falou na última torre lá em Osasco, sobre a festa de Purim, das máscaras, né, apóstolo? E a gente definiu muito o ensinamento do que é amalequita e o que é Leviatã. Leviatã está solto no mundo, a gente sabe muito bem disso. Mas o que é amalequita?
aqueles caras que brigaram com Israel, que Moisés teve que ficar com as mãos levantadas, aquela coisa toda. Os amalequitas são aqueles que te põem dúvida. Será que ele é Deus? Será que ele me abandonou? Será que eu tenho fé? Isso não é o diabo, não. É o espírito de amalequita falando para você: esse teu Deus aí, ó, é isso. E bastou um simples segundo seu de descuido para você. Será mesmo? Você já perdeu a sua inocência, já perdeu a sua santidade. A amalequita vem para isso. Vem para todas as igrejas, vem para todo o mundo, botando dúvida: será que ele é Deus? Será que ele não está vendo essa pandemia toda e não faz nada? Pelo contrário, ele está fazendo. Está mostrando para a gente o quão doente nós somos, espiritualmente dizendo. Só aconteceu o seguinte: veio para a carne agora. Ele avisou tanto, ninguém deu ouvidos a ele. O que aconteceu na carne agora? Lembra de Miriam, que falou mal de Moisés? Veio a lepra sobre ela. Atingiu o quê? A carne. Ela teve que ficar onde? Fora do acampamento. No deserto. Para ser curada. E somente o sumo sacerdote cura essa lepra, que é uma lepra espiritual. Não é essa lepra que a gente conhece aqui no mundo. É uma lepra espiritual. Nós no mundo estamos leprosos, mas queremos ficar dentro do acampamento e não podemos. Nós temos que ir para o deserto. Glória a Deus por isso, porque no deserto Ele já está lá para nos curar. Está lá para justamente fazer a diferença, nos elevar, realmente nos colocar na posição de honra. Não é o status lá no altar que vai te engrandecer, é o quanto você consegue andar no deserto sem gastar o sapato, porque você vai pela fé. Então todos somos mensageiros, somos os cavalos da profecia, o cavaleiro do evangelho. Nós temos que ir para todos os lugares, tem que ir no nosso bairro, tem que ir nas nossas cidades, as cidades vizinhas, contagiar todos esses lugares, que todos os lugares tenham torres em abundância, de homens capacitados, como nós temos aqui, que nos lideram, pessoas cheias do Espírito Santo, que verdadeiramente edificam essas torres e nos capacitam para chegar na população, nas ovelhas, e ensinar o verdadeiro caminho de andar com Cristo, de mão dada com Cristo, de levantarmos aqui clamores e mais clamores, fazer vigília às vezes na madrugada, enquanto muitos estão dormindo por aí, fazer jejuns para ver o melhor da toda a nação. Não me importam se é político, não me importam se é ladrões, não me importam. O que me importa é que são seres humanos, qualquer lugar. Como foi falado aqui, o presidente é de carne e osso como nós. O homem lá da rua, o morador de rua, também é de carne e osso como nós, também está passando necessidade. Oremos então por todos. Tem gente passando fome lá na África, tem gente passando fome na Europa, que a doença que mais mata no mundo hoje é a fome, supera qualquer expectativa, e o mundo não aprendeu ainda a passar fome. Nós precisamos realmente fazer a diferença, de responsabilidade de um pelos outros. Fazemos a parte de um corpo messiânico, que ainda não chegou no fim. Ainda precisamos soar nossas trombetas, mas não cada um do seu jeito. Está na hora das ovelhas olharem para os seus pastores e falarem: me dá a direção. Qual é a direção? Não minha, pessoal, mas qual que é a direção que nós devemos tomar como igreja? Agir como igreja. O que a outra igreja que está começando está precisando?
O que é outra igreja lá que está caiu o teto? O que está precisando? Tem gente que dá risada, porque caiu o teto da igreja. Eu falo, para que dar risada? Porque todo mundo vai para a sua igreja, é isso? Mas e a missão do nosso irmão, que também foi consagrado dignamente? Então nós temos que zelar um pelos outros, fazer a diferença. E realmente movimentar uma nova igreja. A igreja que vai sair do barco. Mas vai sair do barco não para voltar do mesmo jeito, mas para voltar uma igreja de edificação. Uma igreja forte. Uma igreja que realmente vem para ser pedra de edificação. Uma rocha firmada em Cristo. Com sabedoria. Não de qualquer jeito. Com entendimento. Com conhecimento da causa. Que sabe que vai lá e vai fazer. Chega de principados. Chega de pessoas querendo ser reis. Se o próprio Cristo falou para Pedro, se você não entende esse evangelho, você não vai me seguir não. Porque eu vim para o mundo para servir. Por isso que eu estou lavando o pé de vocês, antes do sacrifício dele. Ministro, desce do seu pedestal. Lave o pé da sua ovelha. Lave o pé dos seus ministros que você tem responsabilidade. Faz uma igreja nova. Seja humilde, não ganancioso. Seja simples. Faça as boas obras. Visite. Vá atrás das pessoas que estão necessitadas. Para de ficar em casa. Eu tenho que meditar na palavra. Você vai meditar na palavra de madrugada, como Paulo fazia. Durante o dia ele consertava e arrumava e produzia tendas. Trabalhava. E nunca foi peso para as igrejas. E olha que ele frequentava bastante igreja. E nunca cobrou nada de ninguém. Nunca foi peso para as igrejas. Hoje nós estamos cheios de Paulos aí, sendo peso para a igreja. Tirando da igreja, salariados, uma série de outras coisas mais, sendo peso para a própria igreja. E Paulo, a única coisa que ele queria fazer, lutar o bom combate, amar o semelhante, como Cristo ensinou para ele, de perseguidor que ele era, a amar toda a população do mundo. Amém, pessoal? Faz oração. Sim. Queridos, a gente está chegando ao final da torre, mas antes a gente precisa, debaixo dessa palavra, orar pelas cidades, porque esse é um dos propósitos também da torre de intercessão. A projeção já não está aqui, eu acredito que tenha descarregou a projeção lá, mas nós vamos orar pelas cidades que estão no nosso entorno: Barueri, Itapevi, Osasco, Carapicuíba, Pirapora, Santana de Parnaíba e Jandira. Então são essas 7 cidades, Osasco, eu falei, e lógico, todas as cidades que estão aí no nosso entorno. E a gente já está encerrando. Então, pessoal que está aqui, os intercessores, você que está em casa também, o apóstolo vai estar orando por essas cidades, e aí a gente vai estar abençoando a sua vida. Vamos estar encerrando essa transmissão. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho, Senhor, me coloco agora na Tua presença, Senhor, como representante de toda essa população que está aqui presente e está aqui nos assistindo até esse momento, Senhor. Que venha agora o Teu Espírito Santo ser derramado sobre todas as cidades aqui faladas, meu Pai. Que venha, Senhor, fazer a transformação na Tua igreja, a transformação nesses membros, seja ministro, seja obreiro, seja simplesmente participante da ovelha, seja ele agora, Senhor, tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e faça um renovo, Pai, um renovo realmente lançado, Senhor, como o Senhor lançou, Senhor, na Tua rede naquele dia do barco com Pedro, Senhor, a trazer uma igreja realmente renovada, Senhor, contigo,
aquela que verdadeiramente quer o seu sobrenatural, de andar não somente sobre as águas, mas realmente levar as pessoas do outro lado e chegar do outro lado, de uma forma de verdadeiramente um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, Senhor, para que verdadeiramente nos entendamos uns com os outros, Pai, e não haja mais dissensões entre irmãos, Pai. Nós precisamos, Senhor, realmente de uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja de Cristo, Senhor, focada no corpo de Cristo, onde não há reclamação de quem é a mão, de quem é o pé, de quem é a cabeça, de quem é o ouvido, mas sim, Senhor, que todos juntos somos um só, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nessa noite, Senhor, fazer essas maravilhas, que esta madrugada seja uma madrugada de transformações. Aqueles que vão orar, Senhor, na madrugada, nos seus montes, nos seus lares, nas suas casas, que seja agora intercessores, Senhor, em todo momento. Intercedam sobre a nação brasileira, intercedam sobre a igreja no mundo, Senhor. Que haja diferença, Senhor, haja diferença daqueles que te servem de uma forma sobrenatural, meu Pai. Que haja agora levantamento, Senhor, de muitos profetas sobre todo o mundo, meu Pai. Precisamos dos seus profetas, é um tempo profético, é um tempo de amor, Senhor, e precisamos dos teus ensinamentos, das suas revelações, de muito mais, Senhor, para nos dar essa direção, assim como o Senhor fez, Senhor, de dirigir o teu povo para o deserto, produzindo as maravilhas. As pragas já estão aí presentes, o Senhor está levando-nos, Senhor, e indicando, vai para o deserto, igreja, vai para o deserto agora, procure, Senhor, se encontrar com Ele. Procure, Senhor, a tua igreja. Procure, Senhor, igreja a teu Senhor. É o que eu profetizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente está chegando no final dessa torre. Alguém tem alguma palavra? Alguém recebeu algo de Deus? Algum direcionamento? Tamires, alguma coisa? Tudo bem? Você que está em casa, querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, meu irmão, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, tenha uma semana aí de vitória na presença do Rei, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Pessoal que está aqui, o apóstolo, encerrou ele? Pode encerrar, já encerrou aí?